Fala rapaziada, quinta-feira e hoje vamos de Liga Europa. Mas calma, se inscreve no canal, deixa o seu like para dar aquela fortalecida pro Coringa. Principalmente curte aí para o YouTube poder entregar mais esses vídeos aí para vocês, beleza? Vamos para cima, dia de Liga Europa. Selecionei 7 jogos aqui para comentar com vocês. Olha lá, Vitória Pilsen em Porto, Freiburg e Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe Aston Villa, Young Boys e Lyon, Salzburg e Basel, Roma, Stuttgart, Braga e Nottingham Forest. Então são jogos bons que dá pra gente trabalhar. Penúltima rodada da Liga Europa, então os times que precisam ganhar, precisam vencer para se classificar, vão dar tudo de si para poder se classificar. Então vamos começar com esse jogo aqui, Vitória Pilsen em Porto. Já vamos olhar aqui a classificação, ó. Porto, oitavo colocado, fez 9 gols, sofreu 5 com 13 pontos. Já o Vitória Pilsen, com 14º colocado, fez 6 gols, sofreu apenas 2 e com 10 pontos. Vitória Pilsen está indo para aquela fase, né? Antes das oitavas de finais. E o Porto, em nono colocado, está se classificando já direto para as oitavas de finais. Se o Porto vencer, vai a 16 pontos e praticamente liquida a sua vaga para as oitavas de finais. Vamos ver como o mercado está se comportando para esse mercado, para esse jogo. Olha lá. Deixa eu aproximar aqui para vocês enxergarem melhor. Agora sim ficou bom. Então vamos lá, rapaziada. Olha lá, Vitória Pilsen jogando em casa pagando 4.2, já o Porto jogando fora de casa pagando odds 2. O Porto é favorito pro jogo, tem uma equipe melhor, um elenco mais qualificado, joga melhor que o Porto, joga melhor que o Vitória Pilsen, porém não é fácil jogar na casa do Vitória Pilsen. Lembrando, rapaziada, eu sempre vou falar para vocês, eu sempre vou frisar isso. Eu faço trade, ou seja, todas as minhas entradas elas são no ao vivo. Eu não faço nenhuma entrada no pré-jogo, porque pré-jogo não dá dinheiro para ninguém, a verdade é essa. Então todas as minhas entradas são no ao vivo. Eu faço minha leitura de pré-jogo como eu estou fazendo aqui agora nesse jogo. E se minha leitura de pré-jogo se encaixar, eu vou pro ao vivo e faço aquela entrada que eu imagino que pode acontecer nesse jogo. Então, para esse jogo do Vitória Pilsen, nós vamos levar para o ao vivo, vamos esperar ali 10, 15 minutinhos de jogo, ver como as equipes vão estar se comportando e aí a gente pode fazer a nossa entrada. Nesse caso desse jogo, eu quero entrar contra a vitória do Vitória Pilsen, nessa odds 4.3, porque o Porto vai fazer de tudo para vencer esse jogo, para poder garantir sua vaga logo nas oitavas de finais da Liga Europa. E o Porto, querendo ou não, tem um time melhor do que o Vitória Pilsen, joga no campeonato mais difícil do que o do Vitória Pilsen, que é o campeonato português, é mais exigido na sua temporada. Então acredito que o Porto pode sim nos dar lucro aí nessa partida. Mas para isso o Porto vai ter que estar bem, vai ter que estar pressionando, vai ter que estar finalizando bastante com posse de bola, não deixando o Vitória Pilsen jogar. Se esse cenário acontecer, eu vou entrar nessa odds 4.3 contra a vitória do Vitória Pilsen. Lembrando, galera, que a gente faz essa entrada, por exemplo, no Lei Vitória Pilsen, contra a vitória do Vitória Pilsen, a gente está buscando o gol do favorito, que nesse caso é o Porto, ok? Que nesse caso é o Porto. O Porto faz o gol, a gente já fecha a posição, garante nosso lucro e vai para a próxima, ok? Para esse jogo é isso. Para quem faz para jogo, eu recomendo Porto com empate. É uma excelente opção também. Vamos lá para o segundo jogo, galera. Freiburg e Maccabi Tel Aviv. Esse jogo aqui, Freiburg para mim é muito favorito. Ó, boa campanha do Freiburg, quinto colocado com 14 pontos, fez 9 gols, tomou 3. E o Maccabi Tel Aviv é o 35º colocado. Pô, não vai se classificar, não tem chance mais de nada aqui. Não tem mais como se classificar praticamente. Pô, fez 2 gols, tomou 18 gols. Cara, nesse jogo aqui pode ter certeza que vai ser difícil a gente trabalhar por conta das odds que eu imagino que vai estar aqui nesse jogo. Olha lá. Fábio para vencer está pagando 1,20. 1,20 e já o Maccabi Tel Aviv pagando 18 para vencer esse jogo. Odds 22 no Lei eu não costumo pegar, galera. Eu não costumo pegar porque é uma odds muito alta. E se a gente entrar nessa odds 22 e e aconteça do Maccabi Haifa, do Maccabi Tel Aviv, só quero falar Maccabi Haifa, que é lá de Israel também. Mas se o Maccabi Tel Aviv abrir o placar nesse jogo, a gente vai tomar um head muito pesado diante dessa odds 22. Então é uma odds que eu não costumo trabalhar, ok? O que a gente pode ver nesse jogo, galera, é o mercado de gols, entendeu? Mais de 2,5 é uma excelente opção. O Beck,
O over 2.5 é uma excelente opção aqui, ó, 1.56. Mas isso vai depender de como o Freiburg vai se comportar. Se o Freiburg impor aquilo que a gente espera, que é pressionar, finalizar bastante, sufocar o Maccabi, aí a gente pode entrar no mercado de gols, porque esse mercado aqui do resultado da partida não está bom. A não ser que o Freiburg demore a marcar e essa odds de 1,20 possa subir. Se ela chegar a 1,40, 1,50, eu vejo que é bastante interessante a gente entrar a favor da vitória do Freiburg nesse jogo, no back Freiburg nesse caso. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do Freiburg, que até desceu para 1,19. Eu recomendo a vitória do Freiburg, que é excelente opção para esse jogo. Eu acredito que vai vencer e vai vencer com uma certa tranquilidade. Fenerbahçe e Aston Villa, galera, isso aqui é um jogo muito parelho, cara. Ó, Aston Villa é uma excelente campanha, terceiro colocado, fez 10 gols, tomou 4 com 15 pontos. Já o Fenerbahçe, ó, é o 12º colocado, tá indo para aquela fase antes das oitavas com 9 gols feitos, sofreu 5 e tá com 11 pontos. O Fenerbahçe precisa ganhar esse jogo, porque se vence vai a 14 pontos e pode entrar no G8, né? E pode entrar no G8, que aí dá vaga direta para as oitavas de finais. Mas esse jogo, galera, é um jogo muito, muito, muito parelho. Eu vejo o Fenerbahçe jogando dentro de casa. É uma equipe forte e tem jogadores de qualidade. E o Aston Villa é uma equipe muito boa, tá fazendo uma excelente campanha aí, tanto na Liga Europa quanto na Premier League, tá fazendo tá tendo um bom desempenho. E para você ver como é equilibrado, é só olhar para as odds, ó. O Fenerbahçe, o Lei Fenerbahçe tá pagando 2.58 e o Lei Aston Villa tá pagando 2.94. Um mercado que eu acho interessante para esse jogo, galera, é o mercado de gols, ok? É um mercado de gols, over gols nesse jogo. Tanto para quem faz pré-jogo, tanto para gente que faz trade, ok? Mas principalmente para quem faz pré-jogo, eu acho que o mercado de gols é excelente para esse jogo aqui. E pra gente que faz trade, galera, como todos os jogos, a gente vai ter que esperar ali 10, 15 minutinhos para ver como as equipes vão estar se comportando. Acredito que o Fenerbahçe vai pressionar porque precisa dessa vitória. Acredito que eles querem passar para as oitavas de finais direta. E se eles ganharem, eles têm grandes chances de entrar aí no G8 e se classificar direto para as oitavas de finais. Então acredito que vai ser um jogo aberto aqui, galera. Acho que o mercado de gols vai ser interessante para o nosso lado de trade. Vai ser interessante se o Aston Villa abrir um 2-0. Porque se o Aston Villa abrir 2-0, o Fenerbahçe vai ter que pressionar bastante, vai ter que se expor, vai dar contra-ataque para o Aston Villa, vai atacar e vai dar contra-ataque para o Aston Villa. Então, se tiver um cenário com o Aston Villa vencendo por 2-0, o mercado de gols ele fica muito interessante. E vice-versa, se o Fenerbahçe abrir 2-0, o mercado de gols continua ainda sendo muito interessante, ok? Para o trader no mercado de gols é isso. E no resultado da partida, galera, eu não tenho problema nenhum em trabalhar contra a vitória do Fenerbahçe e contra a vitória do Aston Villa. Vai depender muito do que a Vivo vai mostrar. Se o Fenerbahçe estiver jogando muito bem, pressionando bastante, finalizando, eu vou entrar contra a vitória do Aston Villa. Eu acredito que isso pode acontecer, porém o Fenerbahçe é uma equipe que é fraca defensivamente. E aí dá muito espaço. E esses times da Premier League, como o Aston Villa, eles são muito fortes em transição. Então a gente vai ter que tomar um cuidado um pouco a mais, se for o caso da gente entrar contra a vitória do Aston Villa. E eu não tenho problema nenhum em entrar também contra a vitória do Fenerbahçe, se o Aston Villa estiver muito bem na partida. Entendeu? Se o Aston Villa estiver pressionando, finalizando bastante, não tem problema nenhum em entrar contra a vitória do Fenerbahçe. Beleza? E para quem faz pré-jogo, como eu disse, o mercado de gols é excelente aí para esse jogo. Vamos lá falar sobre Young Boys e Lyon. Young Boys e Lyon aí, como vocês podem ver. A classificação aqui, ó, Lyon. Pô, campanha excelente do Lyon, cara. Líder da Liga Europa, 15 pontos, 13 gols feitos e apenas 3 gols sofridos. O Lyon aí tem o melhor ataque junto com o Midtjylland. Tem o melhor ataque e tem a melhor defesa junto com o Freiburg. É isso mesmo. Tem o melhor ataque e a melhor defesa o Lyon, uma campanha muito, muito boa. Vai jogar fora de casa contra o Young Boys. Vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. Não é um jogo simples, galera, porque jogar lá na Suíça, no campo do Young Boys, não é fácil. É um campo sintético e aí eles estão acostumados, eles levam vantagem nisso. Mas o Lyon é um bom time também, ó. Como vocês podem ver, o Lyon tá pagando 1.78 para vencer o jogo.
E o Young Boys é o 4,6. O Lyon é favorito para esse jogo, como vocês podem ver, de acordo com o mercado. E tem que ser favorito mesmo. O Lyon é o líder do campeonato, tem um time melhor, joga no campeonato francês, que é mais exigente do que o campeonato suíço. Porém, não é fácil jogar lá na casa do Young Boys. E para esse jogo aqui, galera, eu quero entrar contra a vitória do Young Boys nessa odds 4,9. Mas vai ter que acontecer aquele cenário do Lyon pressionar, finalizar, ter posse de bola, não deixar o Young Boys jogar, e aí a gente entra contra a vitória do Young Boys nessa odds 4,9. Mas aqui também é um jogo muito interessante para over goals, já que o Lyon tem o melhor ataque aí da competição até o momento. É um mercado bom para gols. Para quem faz pré-jogo aí, eu recomendo ou o Lyon com empate ou o mercado de gols para esse jogo. E para gente que faz trader, eu quero trabalhar. Eu acho que a melhor opção é trabalhar no Lei Young Boys, a depender do que o Lyon vai mostrar dentro de campo. Ok? Se o Lyon, estiver pressionando, finalizando bastante, nós vamos entrar sim contra a vitória do Young Boys. Ok? Vamos lá. Salzburg e Basel agora, galera. Jogo bom também. Já imagina aqui que esse jogo possa ser bom para gols. Olha lá. O Salzburg fez 5 gols, tomou 11, tem uma defesa muito ruim. E o Basel fez 8 gols e tomou 9. O Basel ainda tem chances. E o Salzburg é muito difícil. Não tem chance, mas o Salzburg eles só podem chegar. Pode, tem chance, né? Pode chegar a 9 pontos, mas é muito difícil. O Basel tem grandes chances de ir para os play-in, né? De ir para o play-in, é aquela fase antes das oitavas. Então o Basel vai jogar dentro de casa ou fora de casa e vai ter que fazer tudo para vencer esse jogo. Vamos ver como o mercado está se comportando nesse jogo. Esse jogo aqui, galera, vai ser muito bom para gols, porque as duas equipes vão precisar se expor. Deixa eu achar aqui o jogo. Salzburg e Basel. Lembrando que o Salzburg é uma equipe muito ofensiva, cara. Uma equipe lá da Áustria muito ofensiva. Tem um DNA Red Bull, né? Que a maioria dos times da Red Bull tem esse DNA de ser bastante ofensivo, de fazer bastante gols, de sofrer gols também. Então esse jogo aqui eu acredito que vai ser muito bom para gols. Principalmente se um dos times abrir 2-0. Se o ou Salzburg ou o Basel abrir 2-0, vai ficar muito interessante porque o outro time vai precisar atacar muito e vai dar contra-ataque. E aí o mercado de gols ele fica bastante interessante para a gente que faz trader. Para esse jogo, para mim, o melhor cenário, tanto para quem faz trader e para quem faz pré-jogo, é o mercado de gols mesmo. É um jogo muito parelho. É um jogo muito parelho e não dá para entrar contra a vitória do Salzburg ou entrar contra a vitória do Basel. Para mim é um jogo muito parelho e o melhor mercado para esse jogo é o mercado de gols. Beleza? Vamos falar agora do jogo da Roma contra Stuttgart. Jogo bom, jogo bom. Olha lá, Stuttgart nono colocado com 12 pontos e a Roma vem logo atrás em décimo com 12 pontos também. Campanhas praticamente parecidas. Stuttgart com 12 gols fez 12 gols e sofreu 5. A Roma fez 10 e tomou 5. Vamos ver como o mercado está se comportando. Acredito que a Roma leva um leve favoritismo porque vai jogar dentro de casa. E Gasperini, né, que é o treinador da Roma, tá tentando implementar seu futebol lá. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas é um time que eu acredito que tem tudo para dar certo aí nessa temporada com o Gasperini. Olha lá, a Roma pagando 2,18 para vencer o jogo e o Stuttgart pagando 3,55 para vencer o jogo. Como eu falei para vocês, a Roma leva o favoritismo porque vai jogar dentro de casa. E eu vou até voltar aqui na classificação para vocês, porque esses dois times eles vão fazer de tudo para entrar no G8. E eles só estão um ponto atrás do oitavo colocado, que é o Porto. Então vai ser um jogo muito, muito bom de se assistir. Vai ser um jogo muito bom. Acredito que a Roma vai, por jogar em casa, vai fazer de tudo para chegar aos 15 pontos. E se chegar aos 15 pontos, vai praticamente estar com a mão aí nas oitavas. Então, não deixa de ser um jogo parelho, é um jogo parelho também. Porém, nesse jogo aqui, se a Roma estiver muito bem, tradicionalmente a Roma é muito forte dentro de casa, se a Roma estiver muito bem, finalizando com posse de bola, como já mostrou em vários jogos nessa temporada, eu vou entrar contra a vitória do Stuttgart nessa hora de 3,65. Mas nesse jogo a gente vai ter que tomar um cuidado a mais para realizar essa entrada, porque o Stuttgart não é besta, é um time muito bom também. E como eu falei para vocês, aqui é um jogo parelho. Okay? É um jogo parelho. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo a Roma com empate. Roma com empate, acredito que é um bom mercado aí para
para esse jogo. E quem quiser arriscar mais um pouco pode ir no mercado de gols também. Mas para gente que faz trailer, eu vou buscar esse Lei Stuttgart. Mas, cara, preste bem atenção, vai ter que estar naquele cenário. Como eu falei, vamos esperar 10, 15 minutos, 20 minutos, ver como a Roma vai estar dentro de campo. Eu falo esses minutos, 10 a 20, mas possa ser que eu possa fazer a entrada antes, vai depender muito da Roma. Se a Roma estiver bem, eu já faço a entrada logo. Porque aí a gente não pode vacilar, né, no trailer. Tanto para entrar na posição quanto para sair posição, independente se seja no green ou no red. Então, se a Roma estiver muito bem aí na partida, eu vou entrar contra a vitória do Stuttgart nesse jogo. Fechou? E vamos para o último jogo aqui, galera. Braga contra o Nottingham Forest. Vamos ver como as equipes estão na classificação. Olha lá, o Braga em sétimo colocado. Uma boa campanha do Braga, com 10 gols feitos e sofreu 5, 13 pontos. Já o Nottingham Forest fez 11 gols, tomou 6 e está com 11 pontos. Tem chances aí claramente de entrar no G8 o Nottingham Forest. Então aqui vai ser um jogo muito interessante. As duas equipes com uma média muito boa de gols na Liga Europa, fez 10 o Braga e o Nottingham Forest fez 11. Então vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. E para esse jogo, galera, já adianto logo que vai ser muito bom para gols, tá? Nesse jogo vai ser muito bom para gols. Para mim, esses 7 jogos que eu selecionei são os melhores para a gente poder trabalhar na Liga Europa. E no trailer, galera, você tem que filtrar. Você tem que filtrar o máximo. Porque você não é um robô, você não vai conseguir acompanhar todos os jogos, trabalhar em todos os jogos. Não. Você tem que imaginar o melhor cenário, ver as melhores equipes e trabalhar dentro desses jogos. Tem que filtrar o máximo, não pode vacilar. Olha lá. E aqui é um jogo parelho, galera. Como eu falei para vocês, é um jogo muito difícil, onde as duas equipes estão buscando o G8. As duas equipes estão buscando o G8, principalmente o Nottingham Forest, que está fora do G8. Como vocês podem ver, o Nottingham Forest é 11º e o Braga 7º colocado. Mas se o Braga vacilar, ele pode sair do G8 e o Nottingham Forest pode entrar no G8. Então é um jogo muito duro, muito difícil aqui. E pra gente que faz treino e pra quem faz pré-jogo também, o melhor mercado para esse jogo é um mercado de gols, beleza? É o melhor mercado. E pra gente o mercado de gols vai ser excelente se uma das equipes abrir 2-0. Se uma das equipes abrir 2-0, vai ser excelente, porque a outra equipe vai precisar atacar, vai ter que se expor e vai oferecer contra-ataque. Então a tendência de sair mais gols é muito, muito maior. Beleza? Então é isso, galera, para essa quinta-feira de Liga Europa. Jogos bons, jogos que dá para a gente trabalhar. Esses foram 7 jogos que eu achei os melhores para a gente poder trabalhar. Então vamos para cima. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que seja uma tarde aí de vários wins para a gente, né? E tudo vai dar certo, com Deus. Vamos para cima. Bora!